estamos aqui para mais um Agro Urbano, eu e o meu amigo Sandro Marques. Tudo bem, Sandro? Muito bem. É ótimo estar aqui para a gente continuar com os nossos papos sobre as coisas lindas que a gente produz nos campos do Brasil. Sandro, qual é o produto que mais se identifica assim com o agro urbano? Que tu fala assim, pô, fala nesse produto, já lembra no agro urbano. Fala no agro urbano, já lembra nesse produto já. A gente fala no agro urbano, a gente pensa em azeite, né? Porque o Rio Grande do Sul tem muito azeite e azeite bom a gente não usa só um fio, a gente usa um rio. E olha só, imagina então se esse rio fosse orgânico. Imagina só, são poucas opções, né? Então a gente fazer o seguinte: a gente descobriu aí um azeite orgânico que vai ser lançado ainda este ano, e a gente vai trazer para essa conversa uma pessoa assim que tem uma história muito legal no seu azeite. Então, eu vou trazer essa pessoa, é a Nina. A Nina que está. Nina, qual é a tua cidade que está mesmo? Rosário do Sul. Nina está em Rosário do Sul também, ela é uma produtora e também é a proprietária da marca Nina, que leva o seu nome autoral, e está aqui para bater um papo conosco aqui e falar um pouco aí sobre esse novo azeite orgânico, né, Nina? Isso, é um prazer estar aqui com vocês, poder contar um pouco da trajetória, né, da nossa trajetória do azeite, da paixão pelo azeite e dessa coisa boa de chegar a uma idade e ter um sonho realizado. Isso aí é tudo de bom. Mas olha só, eu vou colocar também nessa conversa aqui, eu me orgulho de, há bastante tempo, trabalhar na divulgação, né, do azeite de oliva, falar, né, noticiar, mas tem uma pessoa aqui que eu tenho uma profunda admiração, porque ela é, olha, uma batalhadora nessa questão do azeite de oliva, e a Luciane Gomes, a Lu que está lá em Bagé. A Lu aí, ela é responsável pela revista Azeites e Olivais, e também aí tem um projeto muito bacana que ele vai nos contar também daqui a pouco. E quero te agradecer, Lu. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço o convite de estar na presença de vocês, é maravilhoso. Muito obrigada. Bom, pessoal, para a gente começar esse bate-papo, como eu disse aqui, hoje a gente vai falar de azeite, a gente vai falar dessa expedição aí que a Lu está preparando. Mas vamos começar então com a Nina. Nina, a gente tem um hábito aqui, antes de falar sobre o produto, sobre sua atividade, então, contar um pouquinho da história, né? Qual é a atividade da Nina? Como a Nina foi entrar, empreender aí para a questão do azeite? Conta um pouquinho dessa tua história, trajetória para nós, hein? Ok, primeiro eu quero dar um oi para a Luciane. Luciane, tu realmente é fora de série, batalhadora e uma grande pessoa. Assim, ó, na realidade, eu comecei a minha vida profissional trabalhando na universidade. Eu trabalhava em pesquisa de mercado na universidade, aí depois eu fui trabalhar como... fui para o comércio, tive algumas lojas do comércio, né? Trabalhei com roupa, trabalhei com chocolate durante mais de 20 anos, ali no Iguatemi, no Moinhos Shopping. E quando eu cheguei aos 60 anos, eu achei que estava na hora, porque a atividade do comércio é muito desgastante. Peraí, eu vou interromper a história, porque eu Tá. preciso dizer uma coisa, que nesse programa não pode mentir a idade, principalmente no seu caso, que você está mentindo para mais. Essa história de eu tinha, assim, daqui a pouco você vai falar que é muito tempo atrás, é sincero, é honesto, não minta a idade, é menos do que isso. Obrigado por essa dica, Sandro. Não, eu estou fazendo 70 anos agora, dia 20. Continua mentindo, impossível! 70 Vamos lá, anos, desculpa, eu não podia perder o comentário. É o azeite, é o azeite. É o azeite, com certeza, é o azeite, é os benefícios maravilhosos do azeite. Mas aí, quando eu cheguei aos 60 anos, o comércio realmente é muito desgastante. A família, o Natal, imagina quem trabalha com chocolate. É Páscoa, Natal, as pessoas queriam sair na época de Páscoa, as crianças, eu não podia, era uma época que... Então, foram 20 anos, os últimos 20 anos, eu disse, agora deu, vou me dedicar, né? Mas aí as crianças já estavam grandes. E aí eu também ajudava muito na parte financeira, nós temos propriedade, né? Temos campo,
Eu trabalhava e ficava na área financeira. Aí fui fazer um curso e descobri essa história da olivicultura. O curso eu fiz em 2009. E aí, então, eu resolvi, eu vou estudar mais a respeito disso. E era incrível. Nessa época, tu não tinha nada. Pouquíssimas pessoas aqui, inclusive internet, eu entrava na internet procurando, tentando ler, porque era através de bibliografia, nem tinha nada, né? Então, mas tudo era com relação à Europa, né? Claro que tinha alguma coisa do Uruguai, Argentina, mas eu achei muito interessante, resolvi colocar junto com o meu trabalho um pequeno pomar. Então, eu implantei o pomar em 2010. 2010. Isso. E aí, as mudas vieram da Água Milora. A gente tinha eu tive a sorte de ter uma assessoria, um agrônomo legal na época, né, que me deu assessoria para ver como eu implantaria o pomar, que foi muito importante, né? Mas foi só 4 hectares. E eu digo, eu não sabia, eu não podia, né? E aí, em 2017, eu resolvi, eu tenho esse ar mais do orgânico, da natureba, como diz, né? Então, eu digo, vou tentar fazer ele orgânico. E aí comecei a me credenciar para o orgânico. E agora, nesse ano, eu estou extremamente feliz, porque eu finalmente estou com tudo, depois de ter entrado com uma outra empresa, que ela se descredenciou do MAPA, depois que eu estava bem adiantada, eu tive que recomeçar MAPA tudo. MAPA é o Ministério da Agricultura. Isso. Que faz as normativas e regulamenta este mercado, né? Exatamente. E então esta empresa, ela se descredenciou, ela só está trabalhando agora para o exterior. Então aí eu tive que recomeçar de novo, quase desisti, e todo mundo dizia, desiste, tu vai produzir, tu está produzindo pouco, não sei o que. Eu digo, eu não vou desistir, esse é o meu objetivo. E aí juntou, parece que eu não sou muito dos astros, mas parece que os astros se juntaram e resolveram dizer que quando eu fizesse 70 anos, eu ia estar colhendo a primeira colheita de oliveiras, né, de olivas orgânicas do Rio Grande do Sul. Então, eu vou estar aqui na hora do meus 70 anos. Tem coisa melhor do que isso? Mas eu não acredito no 70 ainda. É um baita presente. Luciane. A gente precisa de uma empresa certificada para fazer essa auditação aí, dessa história dos 70. Mas aí, olha só, tem muita coisa para a gente falar sobre azeite orgânico, né? A gente tem, pelos meus registros aqui, você é a segunda produtora no Brasil a apresentar um azeite orgânico, e a gente tem um outro azeite que é biodinâmico também. Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa conversar. Primeiro, o consumidor entender, e quem está assistindo a gente, entender quais são os benefícios, né? Que não é só uma coisa natureba, não é só uma coisa bonitinha, tem benefícios por trás. Isso é uma coisa que eu queria que você contasse. A outra coisa é que as pessoas desconhecem, porque você mencionou a questão da empresa que faz a certificação, mas as pessoas não conhecem no detalhe. Então, assim, se você puder, na sua explicação, contar um pouquinho. Uma oliveira tradicional é assim, uma orgânica é assim, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, porque dá uma dimensão para quem está assistindo a gente de qual é a diferença entre uma e outra. Tá, existe também 2 tipos de certificação, né? É a certificação participativa, em que a gente se reúne vários produtores, né, que querem produzir orgânico, e esses produtores, eles se autorregulamentam. Claro que através do MAPA e através dos órgãos, eles estão controlados. E como é que funciona isso? No momento em que um dos produtores fizer alguma coisa fora do esquema, todos os produtores perdem o credenciamento. Então, eles se autocontrolam, né? E a outra maneira é fazer... E eu, como aqui na minha área, eu tentei fazer essa participativa, porque eu acho mais interessante, é mais troca de ideias, é mais barato também. Mas eu não tive sucesso. Eu tentei, não tive sucesso. Então, eu estou fazendo através de uma empresa
né? Por auditoria, que se chama, né? E aí, essa empresa, ela faz todo o levantamento, nós temos que ter... E eu tive a sorte que, desde o início, desde o primeiro dia, desde antes de comprar, eu tenho um diário. Nesse diário, eu coloco tudo o que é feito aqui no pomar. Com quem eu falo, o que eu vou plantar, o que aconteceu. Eu não sabia que isso aí era uma coisa importante. Eu tenho essa mania de fazer diários das coisas, né? E então, eu coloquei isso no diário. E isso foi extremamente importante quando eu comecei a fazer em 2017. Eles disseram... Você já tinha um caderno de campo. Você já tinha um caderno de campo. Você já tinha um caderno de campo. Exatamente, era um caderno de campo. Claro, ele tinha coisas que não havia necessidade. O funcionário chegou atrasado e estragou não sei o quê, aquelas coisas. Eu paguei tanto, mas fazia parte do meu... né, E então, isso foi muito importante. Depois, eu tive também a assessoria muito da Embrapa, o Edson me deu assessoria também, o pessoal vinha aqui, tinha universidades que vinham aqui também para olhar o pomar. Então, realmente, teve todo um trabalho, e eu acho que o mais importante é a gente ter a filosofia, acreditar que isso é importante, fazer uma produção sustentável, né? Em que tudo, por exemplo, tu põe, quando há necessidade, vamos botar um pouco de ovelhas. Eu tive algum probleminha com essa coisa das ovelhas, porque as pobrezinhas morriam. Morreu uma enganchada numa tora, aí eu digo, não, vamos parar um pouco, tem que botar só adulto, mas é tudo assim. Então, tem toda uma coisa sustentável, né? Que nós vamos fazer um produto realmente... Quem já está nos acompanhando, tenho certeza que o mais ansioso está perguntando, tá, mas vem cá, quando que esse azeite vai chegar ao mercado? É para esse ano já? Porque recentemente a gente acompanhou aí, né, a colheita já da olivicultura, né, das olivas, no Rio Grande do Sul especialmente, mas já vem acontecendo em outros estados aí também. Quando que esse azeite vai chegar ao mercado? Não responde. Vamos deixar aí o pessoal ficar curioso, porque a gente vai sair aí vamos dar uma passeada, sair aí de Rosário do Sul, vamos até Bagé e vamos colocar na conversa a Luciane, como eu disse aí, vamos dizer assim, uma pessoa que tramita na questão do azeite de oliva há bastante tempo, é uma conhecedora, é uma especialista já. Lu, seja bem-vinda mais uma vez e Obrigada. Eu quero que você apresente um pouco aí, fale qual é a sua trajetória, com a sua atividade, como chegou até a questão dos azeites também. Bom, primeiro, né, eu gostaria de agradecer imensamente esse convite mais uma vez, e é uma satisfação estar aqui conversando com vocês, pessoas que eu admiro bastante. O primeiro ponto, né, foi que lá em 2016 nos desafiaram a fazer mestrado, né, eu era da área acadêmica, e aí então nos desafiaram... Isso, professor universitário, e aí disseram assim, olha, vocês têm que fazer mestrado em tanto tempo, aquela coisa toda, tá? Que área que eu vou fazer? Fiquei naquela, né? Não, tem que ser na minha área e tudo mais. Aí, passei na seleção do mestrado em Pelotas, mestrado em Desenvolvimento Territorial e Sistemas Agroindustriais, que agora em agosto provavelmente sai o doutorado, né, nessas mesmas linhas, e que eles estão focando na olivicultura, né, graças ao meu trabalho também de incentivo aos outros alunos em pesquisarem mais sobre a olivicultura, principalmente na área de gestão, para auxiliar o produtor de alguma forma. E aí, então, em 2018, eu apresentei o trabalho, em julho de 2018, onde o meu tema principal era a análise do perfil do produtor. Quem era o produtor? Quais eram as motivações do trabalho dele, né? O porquê plantar oliveiras. E aí vem toda a paixão, vem todos os desafios, porque não é só paixão, né? Tem todos os desafios que nem a Nina, só pela Nina ali listou uns quantos, né? Para se ter o azeite, né? Como ela deseja. E quando é orgânico, aumenta esses desafios, né? Eu acompanhei, porque muitas coisas também eu perguntava para ela. Quando tinha alguma matéria, alguma coisa para fazer, ela era referência para mim aqui no Rio Grande do Sul, né? Então,
Em 2018, apresentei trabalho, e aí ficou aquele um semestre, eu disse, agora eu faço o quê? Porque tem isso, né? Tu recebe o título, mas qual é o retorno que tu vai dar para a comunidade? E eu sempre pensei nisso. Vamos fazer uma revista. Conversei com o Eduardo, meu marido, e eu disse assim, olha, vamos fazer uma revista. Mais uma vez pioneira, né? Porque não existia nenhuma revista do segmento. Né? Não tinha. Na América do Sul não tinha nada parecido. Né? Na Argentina tinha uma revista, mas foi desabilitada. E agora me parece que apareceu uma no Uruguai, né? Que também estão focando mais nas culturas do Uruguai, na cultura do Uruguai. Né? Mas aí, então, em 2019, fevereiro, ontem, 9 de fevereiro, nós estávamos, de 2019, nós estávamos em Cachoeira do Sul, apresentando o projeto da revista Azeites e Olivais, né, com o Media Kit, mostrando para os produtores que, então, no dia 15 de março, veio a primeira edição da revista. Então, foram alguns poucos dias que nós, então, buscamos toda essa informação, captando pessoas para escrever e podemos dar um aporte de conhecimento também, né? Porque eu sou da área da administração, e só depois que eu lancei a revista, em 2019, foi quando eu fui fazer o curso sommelier de azeite no Uruguai. Então, passei 15 dias em imersão, né, entendendo um pouco do que era o azeite de oliva, e é uma coisa assim, ó, é encantador. É encantador, a gente acompanha os desafios, as necessidades, as motivações de muitos produtores que desistiram também, né, por não conseguir acompanhar. Então, são desafios, são oportunidades, são novos Lu, produtores que vão se alterando. Me diz uma coisa, quantas edições já tem da revista? 11. 11 edições, né? Ao longo de todo esse trabalho, né, de narrativas, de reportar, de contar histórias, né? Qual aquela que vem à tua cabeça, assim, sobre um tipo de um empreendimento que, puxa, esse, assim, realmente me impactou, foi uma coisa, assim, que realmente impactou várias pessoas? Te recorda de alguma coisa? Pode falar o nome, não tem problema. Quando se fala da família Capuani. Quando se fala da família Capuani. Seu Jandir é uma figura icônica dentro da olivicultura. Né? Ele é um ícone. Ele até estava na abertura da colheita, né? Então, agora, ontem, né, quando a gente foi lá em Encruzilhada, e ele lembra de cada detalhe, ele está sempre criando, ele está sempre buscando alternativas, ele é uma pessoa inquieta. Apesar da idade dele, ele é uma pessoa inquieta. Então, para nós, uma pessoa que sempre foi referência foi o seu Jandir. Maravilha. É curioso, Emerson, complementando sobre o seu Jandir, né? Vou contar uma coisa aqui que eu nunca contei, momento furo jornalístico para você. Mas a história do seu Jandir foi uma dos que mais eu gostei de escrever quando eu escrevi pela primeira vez na edição de 2018 ou 20 do Guia, já não me lembro mais. Justamente por conta desses atributos que a Luciane comentou, né? Até hoje eu releio e falo, puxa, uma das melhores coisas que eu escrevi. É uma pessoa inquieta. Ele é uma pessoa inquieta, porque ele está sempre buscando alguma coisa para inovar, ou ele ele adaptou, né, uma coisa que ele viu na Argentina, trouxe para a fazenda dele, ele movimentou os funcionários, fez tudo lá, e a coisa saiu. Pessoal, olha só, realmente é um setor apaixonante mesmo, cheio de desafios aí, como a gente está presenciando, né? A Lu reportando, a Nina trazendo a sua experiência na prática mesmo. Agora, me diz uma coisa, Nina, o que você, assim, o que você imagina para esse mercado para os próximos anos? Porque quando a gente pensa em azeite de oliva, lá você começou em 2010, né?
eram poucas marcas. Hoje o Rio Grande do Sul tem inúmeras marcas, né? Você que trabalha mais com uma base agroecológica, né? Assim, você imagina que esse público que é mais exigente, de repente busca mais a saudabilidade, assim, também é o perfil do público desse consumidor dos azeites? Pois é, Emerson, eu acredito realmente que atualmente tem uma pegada, como se diz, bem forte, né, do orgânico, do vegano, mas eu acho que eu acho que existe local, existe espaço para todo mundo, né? Então eu estou acreditando que devagar nós assim fizemos uma grande diferença já dos anos para cá. Eu noto assim, antigamente, né, quando logo que eu comecei a ter a minha produção, as pessoas não sabiam nada, elas diziam coisas assim absurdas a respeito. E agora, como a gente vai sempre em uma feira que existe, né, ali na Secretaria da Agricultura, todos o primeiro e o terceiro sábado por mês, a gente já tem aqueles clientes que dizem, olha, depois que eu conheci o azeite gaúcho, realmente eu não volto, eu não volto mais. As pessoas, então, nós estamos aqui, ó. Hoje mesmo, foi bem interessante, eu estava fazendo, que como eu não uso nada de veneno, eu estava aqui no meu trabalho catando as formigas, e eu coloco essas cintas, né? E aí, para segurar as formigas, e tem, assim, põe vinagre nessas tocas e várias coisas. Bom, e eu estava dizendo assim, ó, me lembrando, é um trabalho de formiguinha. E como a gente diz assim, olha, é um trabalho de formiguinha fazer as pessoas conhecerem o que é bom, saberem, conhecerem, porque eles sempre conheceram o azeite ruim, não é que seja ruim, mas o azeite que vem para cá não é o melhor azeite, né? E então sempre conheceram aquela coisa, com aquele cheiro, diziam, ai, que delícia, tem cheiro de azeitona. Puxa, mas cheiro de azeitona é defeito, né? Então, aí quando eu olhei aquilo, eu disse assim, nós entendemos bem o que é um trabalho de formiguinha, porque as formigas fazem, devagarinho, pequenininhas, fazem um estrago enorme numa árvore grande, né? E nós podemos fazer, em vez de ser um estrago, fazer uma coisa positiva, né? E essa é a ideia. Por exemplo, a gente tem uma coisa engraçada que eu queria contar, engraçada não, que é interessante que eu queria contar, com relação a um dos problemas que eu tenho aqui, que eu tenho muito tucutuco, né? Que o tucutuco é um bichinho desse tamanho assim, tipo desse tamanho assim, um bichinho. Para ter uma ideia, ele faz túneis embaixo da terra, né? Chega a fazer 20 quilômetros de túneis. É um roedor? Sim, é um roedor. É tipo um porquinho da Índia, né? É tipo um porquinho Não, é bem pequenininho, uma lontrinha, assim. É um ratinho compridinho, assim. É um rato. E até eu consegui, até eu não tenho aqui, mas eu tenho uma caveirinha deles com os dentes enormes, assim, como se fosse um castor. A única coisa que eu consegui ver até hoje foi uma vez, desde 2010, uma vez eles saem da toca, eles fazem vários buracos. E o que foi interessante isso, logo que eu comecei, eu estava plantada e eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Elas começavam a secar, eu puxava e tinham comido a raiz. Então, aí eu liguei para a universidade, porque eu trabalhei muito tempo na URGS com pesquisa de mercado, eu fiz mestrado lá também, e eu conhecia, aí eu liguei para eles lá e disse, olha, eu estou com uma coisa aqui, o que eu faço? Porque eles estão dizimando. Aí eles disseram, ai, que maravilha, fecha a tua área, nós vamos aí, porque nós temos o projeto Tucutuco, ele está em extinção. Exatamente, esse aí, exatamente. É fofinho. É fofinho. Não é bom para cultivo, mas ele é fofinho. É gracinha. Não, mas o mais interessante é que eles disseram, fecha tudo, que nós vamos aí agora, vamos fazer um projeto Tucutuco, está em extinção. Aí eu pensei, meu Deus, eles vão fechar o meu pomar? O meu pomar que vai ser extinto. Vai ser extinto o pomar, eu digo extinção só no outro lugar, porque aqui tem assim, ó. Ele faz aquele barulhinho, ó, quando ele está com medo, ele faz tuc-tuc, tuc-tuc, tuc-tuc. Oi, Nina, mas isso aí é uma questão que já tem essa base agroecológica, toda essa proposta que tu já tem, né? Mas o pessoal que está nos acompanhando deve pensar, vem cá, quando esse azeite chega ao mercado? Tu tem uma ideia? Sim, nós estamos aqui colhendo, vamos colher agora, daqui a pouco, né?
Em princípio, eu iria começar dia 22, mas o pessoal que me dá assessoria está dizendo que tu tem que começar antes, mas é muita coisa. A gente tem que ter o pessoal, a gente tem que ter o transporte, a gente tem que ter o transporte da Oliva. Então, não é uma coisa assim, trocar o dia como tu troca, né? Então, é bem... Porque a gente colhe num dia e faz a prensagem no mesmo dia, mas é em Santana do Livramento. Então, a gente colhe até as 2, 3 da tarde, põe tudo no caminhão e vai para Santana do Livramento. E aí, durante a noite, eles processam, né? Então, em princípio, com o dia 22, e aí em março, final de março, início de abril, só que a gente vai poder... Porque aí vai ter decantado, filtrado, né, engarrafado. E aí, eu acho que se Deus quiser... se nada tiver contra, né? Porque vai ser o primeiro selo do Rio Grande do Sul orgânico. Maravilha. Vai dar certo. Sandro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um breakzinho rapidinho, aí depois a gente volta para tu explicar um pouquinho quais seriam aí, se alguma variedade em especial é mais apropriada para orgânico ou não. E a Lu vai nos contar também sobre a expedição Azeites e Olivais, uma iniciativa bem bacana aí que vai circular várias regiões para falar sobre o azeite de oliva. A gente vai fazer um breakzinho, é só um minutinho e já volta, tá bom? Fica aí. Bom, pessoal, já estamos de volta com o Agro Urbano de hoje. Eu, meu amigo Sandro Marques, hoje falando sobre azeites de oliva, sobre expedição azeite orgânico. Sandro, no primeiro bloco eu te fiz uma pergunta, será que eu te sacaneei, não? Olha só, quem é especialista em orgânicos aqui é a Nina, né? Acho que a gente tem que chamar a Nina para responder sobre essa história das variedades. De fato, a gente sabe que não existe uma variedade específica porque tem a ver com o processo, né? Mas seria legal saber que variedades a Nina tem lá implantadas. E eu queria pedir, aproveitando o gancho da sua pergunta, Emerson, para a Nina contar para a gente. Você já deu 2 exemplos. Então, assim, eu coloco o vinagre na toca da formiga, eu coloco a cinta. Que outros exemplos concretos você pode nos dar do trabalho necessário para fazer o orgânico? Até porque, se alguém vier reclamar que o orgânico é mais caro, a gente pega esse vídeo e fala, olha o trabalho que tem envolvido aqui, né? Realmente, não existe nenhuma, todas as variedades são próprias, né? É o processo, como tu disseste. Realmente, assim, por exemplo, para a formiga, né? O que a gente usa? E a gente tem que primeiro achar a toca, né? É o mais importante. Enquanto tu não acha a toca, tu tem que colocar a cinta, tem que fazer todo o trabalho, né? Isso tu só pode colocar, no meu caso, eu só coloco o veneno se ele tá bem fora do pomar. Aí tu pode. Se não, dentro do pomar não tem como. E a gente, por exemplo, o vinagre é uma das coisas que tu tem que encher de água com vinagre, é uma das coisas que ele mata muito a formiga, mas claro, tem que se insistir, não é uma gotinha d'água, tem que encharcar e ir de novo. Então tem várias, e existe uma bioisca também, que é uma isca que é comprada em São Paulo, que é uma isca bem mais cara, né? Que a gente fica pensando vai dosar. Né? Agora, você está falando de defensivos, em termos de adubação, de estímulo para a árvore. O que a gente usa aqui, não pode usar NPK, nada, né? Eu uso a cama de peru, né? Que e aí a quantidade é muita quantidade, porque não faz diferença, né? E tem que ser quantidade mesmo, né? Então, de 2 em 2 meses é colocado a cama de peru, que
eu compro aqui de perto, ele é esterilizado, né? Claro, as pessoas pensam, mas é esterco. Não, é esterco, né? Esterilizado, cuidado, não é colocado qualquer coisa, né? E Nina, deixa eu só fazer uma tradução aqui. Deixa eu só fazer uma tradução aqui, porque, né, lembrando que o nosso programa é agro-urbano, então é o agro traduzido para o urbano. E, pessoal, é o seguinte, é cocô de peru. Tá bom? É esterilizado. É ótimo. Mas vamos lá, continuemos então aí, com a cama de nós peru. Temos, depois da nossa cama de peru, depois a gente tem a grande problema nosso é a palpita, né? A nossa tracinha da oliveira, né? E que a gente usa, tem um produto chamado de pel, que ele não tem problema nenhum para colocar, e também tem umas larvinhas, uns ovos de vespa, desculpa, os ovos de vespa, que a gente coloca, na época elas estão começando a abrir, e aí a gente pode colocar umas cartelinhas, a gente põe espaçados, assim, os ovos de vespa para comerem as larvinhas da lagartinha, né? Que vem uma lagartinha, depois ela cai no chão, depois ela sobe, aí ela vira traça, aí ela come. E em relação à questão da variedade, quais as variedades que tu tem lá, transferindo aquela pergunta que eu fiz para o Sandro? Tá. É assim, eu tenho 4 variedades só, arbequina, arboçana, coroneike e picual. A picual aqui, muito ruim, praticamente assim, se eu puder dizer que nada, ela está assim, nada. Realmente, quem está muito bem é a arbequina, a arboçana mais ou menos, mas está produzindo bem, e a coroneike está carregadíssima. Esse ano, eu acho que eu vou triplicar até a minha produção do ano passado, que é pequena, porque a minha área é pequena, e para eu fazer orgânico, eu não tenho condições de fazer numa área grande sem ter um custo de investimento de pessoal. Imagina botar uma coisinha em cada arvorezinha. Sim. Eu tenho 1.000 árvores aqui com 4 hectares. Imagina se eu for dobrar, triplicar, eu vou ter que ter um monte de gente, porque tem que colocar e depois de um tempo tu tem que tirar, porque ela prejudica o caule, né? E essas coisas também não são, tudo muito mais caro, é tudo muito mais difícil para tu achar. Agora sim está entrando no mercado produtos mais orgânicos, tem que ter todo certificado. Eu estou com uma mosca aqui. É o que dá a gente morar para fora, né? Tem sempre umas moscas. Para o pessoal que não tem uma familiaridade, quando a Nina fala nas variedades coroneike e arbosana, que foram nas, quais seriam as características dessas variedades, assim, desses azeites? Certo. Coroneike, arbosana, picual e arbequina, né? Arbequina. Mas ela disse que esses duas seriam as que mais... Isso, exatamente. Então, a arbequina tem origem na Catalunha, né? Uma azeitona catalã que se deu bem no Brasil. Eu sempre brinco, para traduzir também, que a arbequina é uma espécie de fusquinha das azeitonas. Se dá bem em todo lugar, qualquer terreno, né? Tem bastante no Brasil, se deu bem no Brasil e produz um azeite um pouco mais doce, um pouco menos intenso, quando bem extraído é delicioso, né? A picual e a coroneike estão meio no outro oposto, são azeites muito intensos. A picual de origem grega, a picual de origem espanhola e a coroneike de origem grega. E a arbosana de origem espanhola, que é uma azeitona que fica aí no caminho intermediário em termos de intensidade, né? Eu imagino que com essas 4 variedades e com o tamanho da sua produção, você só faça blend, você não produz monovarietais, né, Nina? Não, eu produzi no ano passado, produzi arbequina e arbosana, que ficou bem intenso, porque eles estavam legal. Foi colher mais verde. E a coroneike, incrivelmente, o que aconteceu? A coroneike teve uma chuva muito forte e eu tive que esperar 2 semanas para colher. E aí eu tive que esperar, choveu, esperei mais um pouco e ela ficou muito mais madura. Então ela ficou suave. Incrível. Isso é um dilema, né? Isso é um dilema. Aliás, a gente tá agora na época da colheita, a gente está gravando esse programa na época da colheita,
E é um dilema em todos os lugares. Na Mantiqueira, que eu estou aqui geograficamente mais próximo, teve chuvas recentemente, a azeitona enche de água, enfim, é bastante complicado. E aí, se você espera a chuva, ela amadurece e modifica o sabor, né? Exatamente. É um produto da terra, como todo produto da terra, a gente está sujeito às variações naturais do clima, né? Pessoal, e a expedição? Lu, nos contem, por favor, aí o que vai ser a expedição Azeites e Olivais, o que vocês vão fazer, para onde vocês vão percorrer, qual é o objetivo? Nos fale tudo, nos conte tudo, não esconda nada. Bom, o ano passado a gente fez uma parecida, né? Tanto é que eu fui acompanhada pela Kátia Salomão e pelo marido dela. Então nós fomos, eu fui para o Espírito Santo, participei de um evento lá, e depois eu fui para São Paulo e aí fomos a Minas. Só que agora vai mudar. Agora vai ir toda a família. Vamos os 4. Olha, e a família, essa família aí é impressionante, viu, Sandra? Cada um tem um talento diferente lá, viu? Até os meninos verdade. Lá. Agora até os meninos já inventaram um negócio para eles, que é a focacceria. Boa. Boa. Focaccias feito com azeite. Então, estão eles empreendendo também. Né? São jovens gourmets, né? Para quem não saiba aí, né? Gostam muito de azeite. Então, a nossa saída, né, o objetivo, né, dessa atividade, além de transformar a nossa caminhonete num outdoor ambulante, mostrando as marcas que então estão nos acompanhando nesse trajeto, é também levar essas marcas e apresentar em alguns empórios que andaram solicitando. A gente mandava a revista, né, porque até complementando o que a Nina estava falando a respeito do consumidor, o que a gente notou enquanto revista, né? O consumidor ele está buscando mais informação. Tanto é que aumentou o nosso perfil no Instagram, né, de seguidores, e também a nossa solicitação em relação às revistas. Então, o consumidor está querendo mais, tanto é que a gente fez uma edição só com receitas, né? E isso o Sandro deve ter sentido também no guia dele, que é justamente o que a pessoa quer conhecer, quer saber mais, quer saber onde ir, quer saber o que fazer, porque ele quer conhecer o produtor direto. Né? Então, esse é um dos nossos objetivos também, de levar esses produtores com a gente para poder mostrar os azeites deles pelo Brasil. Nós vamos e qual é o trajeto? É isso que eu ia perguntar. Qual o trajeto e qual a duração? Nós vamos sair no dia 17, agora, semana que vem. As malas ainda não estão prontas, né? Mas tem que ser tudo milimetricamente pensado, né? Justamente pelas crianças também. Nós vamos ir, não vamos pelo litoral, porque como nós vamos sair na sexta-feira de carnaval, né? Então não dá, né? Vai pegar todo o movimento do litoral, então a gente vai ir por Montenegro. Então vamos pegar Montenegro, Vacaria, e vamos visitar alguns produtores no Paraná e vamos a Curitiba. Nossa segunda parada vai ser em Curitiba. Tá? Aí depois nós vamos a São Paulo, né? São Paulo, Minas, parando em BH, e de São Paulo, de Minas, nós vamos até o Espírito Santo. E aí depois de lá, sim, a gente vai participar de um evento, que é o 3º dia de campo, lá, que o Sandro foi lá no ano passado, né, que a gente se encontrou lá. E depois a gente vai descer pelo litoral, né, também passando pelo Rio de Janeiro, visitando alguns empórios lá, para poder trazer os azeites e levar os azeites para o Brasil todo. Vem cá, e os guris e escola? Isso é um detalhe, assim. Porque eles começaram as aulas no dia 6. Os Master Kids, né? De fevereiro. Então, eles estão em aula ainda, mas vão ter um delay. Vai rolar uma aula remota? Vai. Mas é um aprendizado, mas essa viagem para eles é um aprendizado. É outro aprendizado. Isso que a gente está pautando, né? As experiências que eles vão passar e o que nós vamos passar para quem está nos seguindo também. Exatamente.
Vai ser um relato em tanto, né, de cada lugar. Sandro, a gente sabe que o Rio Grande do Sul é o grande expoente aí, mas a Lu falou em algumas outras cidades aí, né? O pessoal menos informado em relação, assim, quais são os outros estados que têm um grande potencial aí para o azeite de oliva também? Não, a gente tem azeite da Bahia ao Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul à Bahia e em todos os estados aqui desse lado da costa, né? Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Espírito Santo, onde a produção está começando a amadurecer agora, deve ter um volume um pouquinho maior. O volume foi bem pequeno, mas já com pelo menos 3 marcas comerciais lançadas no ano passado. E um detalhe do Espírito Santo é que são todos pequenos produtores, né, Sandro? São todos pequenos produtores, então sempre vão ter uma produção ali reduzida. Eles estão numa região, eu acho que tem um detalhe importante do Espírito Santo, é que eles estão numa região ali de serra, muito turística. Então, eu prevejo, mais do que suponho, que o consumo vai se dar muito localmente, né? Então, quem quiser conhecer esse azeite vai ter que ir lá. E não vai se arrepender, porque o lugar é lindo. E aí, na Bahia, tem um produtor na Chapada Diamantina, numa região que, inclusive, está se tornando, Nina, uma região de produção de orgânicos, não oliveiras, mas alguns outros produtos. Talvez seja legal em algum momento você fazer a conexão. Eu tô com muita vontade de ir. Eu acho que além de ser um dos lugares mais lindos do Brasil, então tem toda uma região ali se especializando em cultivo de orgânicos, e aí tem um produtor que produz ali oliveiras. Sandro, vou te interromper porque a gente acabou de receber mais um convidado aí, ó. Chegou mais um. Estou vendo duplicado na tela. Meu amigo Eduardo, seja bem-vindo à Agro Urbano. Ô, Lu, abre o microfone aí, Lu, para nós poder te ouvir, senão... Isso. Obrigado, Emerson. Um grande prazer falar com vocês na Agro Urbano, nossos parceiros. E o homem do enogastro, o homem que cunhou a expressão enogastro... Como é que é? Enogastrolivoturismo. Enogastrolivoturismo. O que tu me diz, Sandro? Eu acho muito comprido. Eu tenho dito, Sandro, que é muito fácil. Depois de tu treinar durante 1 ano, como eu fiz, tu vai falar. Principalmente o eno, né? Você pratica bastante o eno, aí qualquer coisa sai fácil. Mas foi justamente por isso. O incentivo foi esse. É muito interessante, porque nós que estamos vivendo a questão da olivicultura, e tu sabe bem, Sandro, que não é algo tão simples, o Emerson tem acompanhado há bastante tempo, eu entendi que nós não poderíamos deixar, e a minha formação, eu sou economista de formação. Sim. Então, o que acontece? Sabe quando você está sentado e aí começa aquela formiguinha, aquela mosquinha, aquele bichinho da oliveira te cutucar? Tinha que ter jogado vinagre. Mas aí não teria saído. E aí, como eu tinha ministrado aula no curso de turismo na Universidade Federal em Pelotas, quando tive a oportunidade de começar a minha carreira como professor, aí as coisas vêm surgindo. Eu digo, bom, mas espera aí. Quando a gente vai num bom restaurante, a gente pede um bom vinho, pede um bom prato. E muitas vezes a gente coloca, ou seja, o eno, Sandro, e Emerson e Nina, o eno é para as bebidas. Eu estava numa reunião da universidade, e o secretário executivo do Eixo Atlântico, que pega a parte norte de Portugal, ali, a parte sudoeste da Espanha, numa reunião falando aqui sobre a questão da cidade binacional, Rivera, Santana do Livramento, os projetos da universidade aqui, os projetos binacionais, a área B. Foi muito interessante, porque aí dentro da reunião, eu falei. E aí eu falei o termo, e aí ele disse, olha, você está no caminho. Então, ali eu acredito que eu validei o termo enogastrolivoturismo, que eu quero que a parte do olivoturismo,
e o que a gente conseguir falar esteja sempre presente. E esse é o meu projeto de doutorado. E olha só. É isso. Não, olha, é super interessante, até porque vocês vivem numa região aí onde que o turismo, né, o vinho, a própria olivicultura e tudo se atrelam. Ô, Lu, esse vai ser o motorista da expedição? Sim. Como é que é? Vocês vão se revezar? Vamos nos revezar. Vamos nos revezar. Eu vou dirigir, ela vai me servir mate, mas ela dirige super bem. Total de quantos quilômetros já fizeram o cálculo de quanto vai dar? Aproximadamente 6.000 quilômetros. Aproximadamente, ida e volta? Ida e volta, mas eu acredito que vai ser um pouco mais, porque sabe aquelas voltinhas que você dá, que soma mais 100, soma mais 100? Enxerga uma plantação de oliveira, ó, vamos lá, aí já... Ó, oliveira, ó. Sandro, qual é a diferença do virgem para o extra virgem? Bom, a gente precisa de um programa inteiro para falar disso, mas de maneira resumida, né? São categorias diferentes de qualidade. O extra virgem tem uma qualidade maior, tanto organoléptica, ou seja, no sabor e no aroma, quanto em relação aos benefícios da saúde. O azeite virgem é um azeite que também tem os bons componentes da gordura proveniente da azeitona. A gente tem que tomar cuidado também para não demonizar o azeite virgem, porque a gente não pode vender um ou outro, né? Então, o virgem tem menos propriedades de saudabilidade, menos aroma e menos sabor, ainda assim é um dos azeites mais nobres produzidos pela humanidade, né? Agora, comercialmente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, cada coisa deve ser vendida na sua prateleira, no seu preço e sem enganar ninguém, né? Como a Nina disse, né? Tem um lugar para todos. Isso, e eu acho que é interessante essa campanha, né? A ideia é que as pessoas compram no supermercado, o azeite gaúcho, o azeite bom é caro, porque é um custo muito elevado. Se a gente for botar na ponta do lápis, realmente dizer quanto custa cada garrafa, quanto é o custo de cada garrafa, né? As pessoas vão se assustar, né? Então, o que acontece? Vem para cá, no nosso prateleiro do supermercado, o azeite extra virgem, escrito, e as pessoas dizem, poxa vida, a vida inteira eu comprei extra virgem, agora vocês vêm aqui vender esse azeite aqui, que é 3, 4 vezes o preço, né? Então, a nossa ideia é dizer o seguinte, que o MAPA está fazendo um trabalho muito importante, eles estão analisando os azeites nas prateleiras e estão verificando realmente se eles podem ser chamados de extra virgem ou não, porque geralmente ele já chega, o azeite aqui, né? Fora, não estou falando nem nesses que são fraudados, aí já é outra conversa, né? Mas os azeites chegam aqui, assim, escrito, envasado, por exemplo, em 2022, né? Mas ele chegou aqui e foi envasado aqui. Quando é que ele foi produzido? Né? Então, esses detalhes, e uma vez eu estava assistindo, muito interessante, sobre o Herdade do Esporão, eles têm um azeite orgânico muito interessante, e ela estava comentando isso e dizendo que, infelizmente, o Brasil é um dos países que não existe praticamente nada de características do produto para importar. E, assim, por exemplo, Japão, China, Estados Unidos, então, tudo aquilo são feitas enormes análises químicas, análises sensoriais, são extremamente rígidos. E aí é exportado para eles. E o que sobra vem para cá. Não quer dizer que seja ruim, né? Mas não é, às vezes não chega a ser chamado um azeite extra virgem, né? Tem algum defeitinho, uma coisa que, né? Mas não é um azeite extra virgem. Então, são esses detalhes que a gente quer, como eu falei do trabalho de formiguinha, tentar fazer as pessoas saberem que, e já estão sabendo, já estão pagando mais, né? Já estão entendendo que isso aí não é um custo, é um benefício, porque as pessoas gastam R$50 numa garrafa de vinho e na hora de comprar um azeite por 30, 40, R$50, que vai te durar, e vai te fazer muito bem, vai te durar 15, 20 dias ou mais, elas ficam, não, mas isso eu não... Então, eles estão entendendo que não é, que tem saúde nisso, que estão ajudando o Rio Grande, né? Eu acho que isso é uma coisa, comprar o produto nosso aqui, que é outra coisa extremamente importante, né?
Então, é isso aí. Esse aqui é importante, é botar na cabeça das pessoas que nós estamos com um novo produto aqui que vai trazer benefícios para todos nós, né? E paixão para quem produz. Que legal. Tem aumentado assim, muito o consumo de orgânicos. Era um setor aí pouco acreditado, mas cresceu muito. Acredita-se que o mercado de orgânicos se movimentou 250 milhões no ano passado, então, com certeza, é um mercado que tem muito consumo. Pessoal, como eu disse, estamos se aproximando aqui do final. Lu, me diz uma coisa, quem quer conhecer um pouco mais sobre a expedição ou até mesmo sobre a revista, interessado em conhecer mais sobre azeite de oliva, como é que faz? A gente tem o Instagram da revista, né? Revista Azeites de Olivais. Nós vamos estar postando no Enogastro Olivoturismo, que aí vai ser a parte dos queijos, então vai ter queijos com azeite, bebidas e tudo mais no Enogastro Olivoturismo. Os guris também vão fazer postagens, que é o minichef.palmeira. O Henrique GP na Estrada, que vão ser as fotos, né? Que a ideia desse livro, a ideia dessa expedição é que saiu um livro. Já vai ter um livro, hein? Já está adiantando. A ideia toda é que a gente possa proporcionar para quem nos acompanha, mesmo que não esteja junto ali, dizer assim, olha, façam as coisas e criem experiências, porque a experiência é o que faz toda a diferença. E eu mesmo, a gente estava acostumado com um determinado tipo de azeite, complementando o que a Nina falou, e hoje tem ainda pessoas que não conhecem o azeite. Fala que existe azeite no Brasil e tem pessoas que se surpreendem. Azeite brasileiro, sim. Azeite no doce. Azeite no doce, azeite em tudo. Mas não é um fio, é um rio de azeite. Rio de azeite. É um rio de azeite. Pessoal, a gente já está se encerrando. Eu queria que a Lu dissesse aí, e na revista, Lu, né, que o pessoal pode encontrar também. A revista ela é impressa, a gente pode mandar pelo correio, né? Mas é só entrar pelo site azeitesdeolivais.com.br. Azeiteseolivais.com.br. O E é o Ezinho normal, porque para o site tem que ser o E normal. Ou no Instagram, que aí tem o link do WhatsApp, que aí indica já cai direto nas linhas aqui. Certo. É mais ou menos assim. Dizer que eu tô. Desculpe, a Nina está junto com a gente. A Nina vai passar um ano na nossa lateral. Vou ficar do ladinho de vocês. De vocês ali, ó. Dá tempo de mostrar o carro? Dá tempo, tem aí? Dá tempo? Tá, vamos lá. Legal. Olha, rapidinho que a gente está fechando. Não vai passar desapercebido esse carro. Não. Vamos ver se eu consigo virar o carro? Ou a caminhonete? Não. Que faz a câmera, será? Vivo. Não, mas eu vou botar aqui assim. Bota assim. Aqui, ó. Aqui. Olha aí. Esse é o poderoso. A Olisoft. Ó. Muito bem. Aqui. Aham. O azeite Nuance, que é uma marca nova. E aqui o Altos da Bolena também. Certo. Aqui, o Uruguai olhou e disse assim, como nós não estamos nesta expedição? Aqui, a Fast. Aqui, o azeite Bem-TV. Aqui, Casa Gabriel Rodrigues. A Nina. E o meu orgânico aí. Primeiro azeite orgânico, Nina, do Rio Grande do Sul. Azeiteorgâniconina.com.br. Aqui do nossos mini chefes, Palmeiras. Ó. Terra Pampa. E Olivo Brasil. Olivo Brasil. Parabéns a todas essas marcas. Parabéns a todas as marcas aí que estão apoiando essa iniciativa. Parabéns. Ó, e aqui é o Labrenta, que é das garrafas. Mas, ô Lu, sabia que não é só você que vai viajar, não? Tem tem um cara também? Tem um cara aí que vai para as Europa aí. Sandro, tu quer dizer que tu vai abandonar temporariamente os nossos
nossos agro-urbanos aqui por um bom motivo. Rapidinho, mal vai dar tempo do Emerson gravar em uns 2 ou 3 programas sem a minha participação. Eu estou indo para a Itália para o encontro anual de degustadores profissionais de azeite da associação que eu faço parte. Esse ano vai ser em Nápoles. Então, a gente vai passar lá 2 dias, depois eu vou dar uma esticada, mas a gente vai passar lá 2 dias degustando muitos azeites da nova safra europeia para comparar. Eu já sei que a gente vai chegar e vai ver que os azeites são tão bons quanto os nossos, ou que os nossos são tão bons quanto eles, né? Porque a gente está produzindo azeite no mesmo nível internacional, sempre é importante reforçar isso para o consumidor. Mas é isso, eu vou estar lá com a turma, com degustadores profissionais, provando azeites. Vai mandar para nós lá uma mensagem, também, né? O Sandro também. Quem acompanha as redes sociais do Sandro, ele está sempre postando receitas, as experiências dele nas viagens. É muito legal acompanhar também. Vou postar bastante nessa viagem. Então é só acompanhar o @1 litro de azeite. Vou contar muita coisa. Sandro, estamos terminando, mas não sem antes aquela dica gastronômica de literatura. Como o tema de hoje é viagem, tem um livro lindo chamado Veneza, da Fernanda Camargo Moro. Chama Veneza, o encontro do Oriente com o Ocidente. Aqui. E é um livro que conta o papel de Veneza no transporte de especiarias no mundo antigo. Fala também de azeite, não é o principal tema, mas é um livro lindo para entender essa cidade. Estou lendo para poder chegar lá e saber o que eu vou reconhecer depois. Que legal. Maravilha, Sandro. Muito obrigado. Nina, te agradeço muito. Um site para o pessoal encontrar os produtos Nina lá, o novo azeite orgânico. Entrei no meu Instagram, que é @azeites_Nina, e dali tem loja virtual, tem tudo. Então, estamos agora no finalzinho, né? Para começar a colheita, mas eu queria dizer que as pessoas que já têm uma idade assim, como eu, não desistam das coisas, que tem que ter. A minha mãe dizia, a minha mãe morreu com quase 100 anos, e ela dizia, a gente tem que ter propósitos, tem que ter metas na vida. E num dia, uns meses antes dela falecer, ela se virou para mim e disse assim, eu não tenho mais metas. Ela tinha quase 100 anos. Então, eu acho que essas coisas, enquanto a gente tiver um olhar para frente e uma vontade de fazer as coisas, nada segura. Agora, se a gente começar a olhar para baixo, olhar para trás, não vai funcionar. Com essa lição maravilhosa, pessoal, a gente vai se despedindo, vai encerrando mais um Agro Urbano. Foi um grande prazer. Lu, uma ótima viagem. Prazer, também, uma ótima. Nina, muito obrigado, viu? Até uma próxima. Valeu, pessoal. Tchau para vocês. Tchau.